O nosso trabalho tem como tema o método Dispense, da disciplina de Obras de Terras. Tem como professor o Tiago Bonjardim Porto e discentes Ana Carolina Criscolo Bozon, Júlia Siqueira Gonçalves e Rafaela Ferreira Marques. Nosso sumário é formado por introdução, descrição do método Dispense, exemplo do método Dispense, conclusão e referências bibliográficas. Introdução. A análise de estabilidade de taludes é de extrema relevância na área da geotecnia. Dessa forma, é importante compreender os diversos métodos de equilíbrio limite, como forma de possibilitar a verificação da consistência de cálculo do fator de segurança. O método Dispense baseia-se na análise do estado de equilíbrio limite, considerando a divisão do perfil do talude em fatias. O método Dispense é utilizado para a análise de estabilidade de taludes. Tem como objetivo determinar o fator de segurança de um aterro contra a ruptura em uma superfície de deslizamento cilíndrica. Nesse método, a análise de estabilidade é feita considerando-se a tensão efetiva. Tem-se uma superfície de deslizamento cilíndrica e a massa de terra dentro dessa superfície é dividida em fatias verticais, onde Q resultante de cada par de força entre fatias, alfa e θ são inclinações relativas à horizontal da base da fatia e de Q, respectivamente. Nesse método de análise de estabilidade, é feita considerando a tensão efetiva, de forma que existem duas equações de equilíbrio, sendo que a primeira considera as forças, enquanto que a segunda considera os momentos. Ao assumir que as forças entre as fatias são paralelas, tem-se as seguintes equações: a de força, somatório de Q igual a zero, e a de momento, somatório de Q vezes cosseno de alfa menos θ é igual a zero. Na figura 1, podemos ver a representação do talude com a representação das fatias, que é representada pelo método Dispense. Exemplo, método Dispense. Encontre a inclinação correspondente a um fator de segurança de 1,5 para um aterro de 30,48 metros de altura em um solo cujas propriedades são coesão, igual a 41,58 kN por metro quadrado, peso específico, igual a 18,84 kN por metro cúbico, ângulo de resistência ao cisalhamento igual a 26 graus, e a razão de paropressão é igual a 0,5, conforme ilustrado na figura 2. Assim, o valor do número de estabilidade é igual a coesão dividido pelo fator de segurança multiplicado pelo peso específico multiplicado pela altura do aterro, substituindo tem-se 41,58 kN por metro quadrado, dividido por 1,5, multiplicado por 18,84 kN por metro cúbico, multiplicado por 30,48 metros. Logo, o número de estabilidade é igual a 0,0483. Além disso, pode-se calcular o ângulo de resistência ao cisalhamento imobilizado. Para isso, tem-se que a tangente do ângulo de resistência ao cisalhamento imobilizado é igual à tangente do ângulo de resistência ao cisalhamento dividido pelo fator de segurança. Logo, obtém-se um ângulo de resistência ao cisalhamento mobilizado igual a 18 graus. A partir da figura 3, tem-se que a razão da paropressão igual a 0,5, a inclinação correspondente ao número de estabilidade igual a 0,0483 e o ângulo de atrito mobilizado igual a 18 graus. A partir disso, a gente consegue encontrar a inclinação de 3:1. Com isso, é possível realizar o esquema representativo da seção transversal do talude. Esse talude ele tem
a coesão de 41,58 kN por metro quadrado, o peso específico de 18,84 kN por metro cúbico, a rasante para a pressão igual a 0,5, o ângulo de resistência ao cisalhamento igual a 26 graus e o ângulo de resistência ao cisalhamento mobilizado igual a 18 graus, além da inclinação de 3:1. Por fim, Spencer apresenta que para valores de rasante para a pressão variando entre 0 a 0,25 e entre 0,25 a 0,5, a inclinação pode ser obtida com certa precisão, para fins práticos por meio da interpolação linear, como exemplificado por meio da figura 5. Quando se faz necessário uma inclinação segura para um talude de determinada altura em um solo de determinadas propriedades, esses gráficos são capazes de fornecer uma solução muito rápida. No entanto, ainda se faz necessário o método da tentativa e erro como forma de possibilitar encontrar um fator de segurança quando a inclinação é dada. O método de Spencer possibilita a análise de superfícies potenciais de ruptura, que possuem então formato circular e não circular. Este método é considerado um dos métodos de análise mais rigorosos, já que pode satisfazer todas as condições de equilíbrio, tanto das forças quanto do momento. A análise se dá em termos de tensão efetiva, ao assumir que as forças estão entre as fatias sendo paralelas e satisfazendo as condições de equilíbrio para as forças e momentos. Os resultados obtidos pelo método foram inicialmente comparados com os dados obtidos ao utilizar o método simplificado de Bispo, que vai se basear unicamente em uma equação de equilíbrio de momento e assumir que as forças entre as fatias são horizontais. Como o método apresentado ele é bem complexo, uma verificação analítica torna-se inviável, o que vai requerer então a utilização de programas computacionais para a execução dos cálculos, aplicando assim a análise de estabilidade de taludes. Dentro dos programas disponíveis, a gente pode usar o programa SlopeW. Bom, por meio desse trabalho foi possível então compreender o processo de cálculo para obtenção do fator de segurança, utilizando-se do método de Spencer, de modo a obter-se então conhecimento técnico por parte do grupo. Assim, podemos formar e permitir a aplicação desse procedimento em estudos de caso voltados então para análise de estabilidade de taludes. Segue agora as referências utilizadas para fazer este trabalho. Agradecemos por ter assistido nosso vídeo e muito obrigada.